guerra está longe Sérgio, de terminar. Rita, Filomena. Silêncio, não digas nada. Boa noite. Só faça respirar. Até respirar tá difícil. Se não der gente, pra tá louco. cantar, não canta. Até Se não der respirar pra tá complicado orar, esses dias. não ora. Leda, Se Leda. não der pra andar, se arrasta. Ana Ferreira, Só não a noiva pare do de ano. respirar. Paloma, seja O bem-vinda. exército precisa de você. Boa noite, querida. Boa E eu noite. não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a Amém. Boa noite, gente Carmen. vai voltar pra casa. Gente, graça e paz do Senhor Jesus. E não é que daqui a pouco a gente vai voltar mesmo para casa. O negócio é sério. Cada dia que passa, tá mais difícil viver nessa terra. Cada dia que passa, o cristão tá ficando sem lugar. A gente tá sendo assim, exprimido pelos cantos. Cada dia que passa tá mais complicado. Hoje eu estava comentando agora com a Poliane, à tarde, uma notícia que saiu, me parece que na quinta-feira, de um grupo que foi descoberto, um grupo no Facebook, o WhatsApp, que era um grupo de legistas que estupravam, faziam sexo com cadáveres. Então, quando chegava um cadáver jovem, bonito, eles pesquisavam imagens daquele cadáver quando era vivo, distribuíam, mostravam, falavam onde que estava, e ali eles marcavam encontros para manter sexo com cadáveres. Agora você pensa nisso, que coisa horrível, né? Isso é chamado de necrofilia. Agora você imagina o ponto que o ser humano não chegou. Porque aí nós temos, né, a zoofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres. Sabe o que é isso? O mundo se tornou tão liberal, tá tudo tão normal, tudo é natural. Foram removidos os marcos, né, dos nossos antecedentes. Removeram-se limites, removeram-se princípios, valores, tudo fácil, tudo tranquilo. Pode ter sexo em grupo, pode-se ter casamento a 3, agora pedofilia quase que liberado. Agora essa história aí de grupos trocando imagens de cadáveres, né? No grupo, pessoas falando, hoje eu vou falar em casa que eu vou fazer hora extra, porque eu tenho que pegar esse cadáver aí. Bem, o que aconteceu? Tá tudo tão normal, tudo tão permissível, né? Uma libertinagem tão grande que o homem, o ser humano já experimentou de tudo, é permitido tudo e nada satisfaz, nada preenche, está enlouquecendo. Chega a loucura, exatamente. Está perdendo a razão, é coisas de sodomia mesmo, é coisas de Sodoma e Gomorra. Por isso que a Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus será como nos dias de Noé. As pessoas estarão distraídas, casando-se e dando-se em casamento. Isso já está acontecendo, né? Então a gente vê assim aberrações, coisas terríveis. Mas de onde que vem isso? Há uma fome no ser humano, há uma carência, há um desejo incontrolável. Ele não sabe mais onde buscar satisfação. O ser humano não sabe mais aonde buscar prazer. Ele já experimentou de tudo e nada resolve. Por que isso, querido? Porque já falamos isso aqui no livro de Eclesiastes, diz que Deus soprou do fôlego dele no nosso interior. Nós temos o que Deus plantou, a eternidade no nosso coração. Temos falado isso nas lives. O que o ser humano sente falta, nada, dinheiro, patrimônio, fama, outro ser humano não vai poder suprir. Porque ele sente falta de Deus, porque ele veio de Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso, prioridade. Né, Polly? Polly hoje está muito empolgada, eu já disse no início, com calor. Ela tá assim, vibrando aqui. Para quem não é de Valadares, né? Para quem é de fora, Valadares
quando esquenta, hoje chegou no termômetro 39 graus, com sensação térmica de 41. Pensa, o corpo da gente fica mole. E ela vem falando arrastado, não é charme não, é o calor mesmo. É o calor mesmo. Mas, gente, vamos lá. Prestem bastante atenção, vamos avaliar, né? Vamos avaliar os nossos dias. Relacionamentos já não tem mais tanto valor no mundo, né? Crianças sendo, eu vi há uns dias atrás, tráfico de crianças violentadas, casais que matam ou tratam com crueldade a criança para vingar do outro por causa de uma crise no relacionamento. Pedofilia, nem se fala, a gente vê aí, inclusive há uns dias atrás aí, havia pessoas de nome, pessoas conhecidas envolvidas com casos de pedofilia, né? Relacionamentos de múltiplas pessoas, e agora essa história aí desse grupo, né, de profissionais, de pessoas aparentemente respeitadas, circulando entre eles as imagens dos cadáveres e o local para que eles pudessem estuprar, né, aqueles casais. Gente, que isso? Que ponto que nós chegamos? E o que é pior, o homem está se afastando cada vez mais de Deus. Não há temor e nem pudor. As pessoas estão distanciando de Deus. Eu me lembro, eu falei na live, durante a pandemia, que a igreja esteve parada, eu comentava assim, quando os cultos voltarem, vai ser uma correria, gente faminta, sedenta pela vontade do Senhor. Imaginávamos que o povo ia voltar celebrando, com festa, aquele louvor animado, que ia ser algo assim, fantástico. Um avivamento, né? Afinal de contas, nós ficamos quase um mês com as portas fechadas. Mais pode, Estávamos, acho que fechado mesmo, eu acho que não chegou a ser mais que isso, não. E é isso que me assusta. Aqui na nossa cidade, pelo menos, nós não ficamos tanto tempo fechado para o povo esquecer da igreja. Mas aí que está o detalhe, as distrações. Hoje, o nosso tempo é tomado pelo trabalho, né? A fome de conquistar, de ter patrimônio, de poder, de fama. E temos as redes sociais que tomam muito nosso tempo. E o que acontece? Ainda mais agora, calor. Vem aquela coisa, né? Quero deitar em berço esplêndido. Eu quero sombra e água fresca. E as pessoas se distraíram com o mundo, né? Se acostumaram sem a congregação. Verdade. E acabaram não tendo força para voltar. E eu falo isso na comunidade direto e reto. Membro fora do corpo seca, murcha e morre, apaga. O membro tem que estar ligado ao corpo para que o sangue de Jesus possa circular e ele funcionar de forma saudável. Fora da congregação, eu não acredito. Experiência própria, a gente tem visto muita coisa. Mas qual o problema hoje? O nome disso são prioridades. Você sabe o que é prioridade? Prioridade fala de preferência. Fala daquilo que para mim é relevante, é importante. Será que nós sabemos priorizar as coisas? Será que nós sabemos fazer uma separação do que é realmente importante? Será que estamos investindo em prioridade nos nossos dias? Ou melhor, o que tem sido prioridade para você? Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém te convida para uma oração, algo relacionado a Deus, algo relacionado à comunhão com Deus, e a pessoa fala assim, esses dias eu não posso, eu estou na correria, Poliana, eu estou trabalhando, eu estou muito ocupado, eu tenho trabalho para fazer, eu tenho isso ou aquilo. Sabe qual o recado que esta pessoa está passando? Vida espiritual para mim não é a minha preferência, não é a minha prioridade. E com isso as pessoas estão se embaraçando cada vez mais com as coisas desse mundo e estão distanciando de Deus. O inimigo, como não é nada bobo, é estratégico, né?
é inteligente, lá vai nos cercando de forma que está tomando todo o nosso tempo. E nem no domingo as pessoas, algumas conseguem mais. Quero te contar uma historinha, como eu sempre conto, de um discípulo que foi procurar o seu mestre. E ele falou assim: mestre, eu quero que o Senhor me ajude a entender sobre prioridade. Como que eu faço para compreender as minhas prioridades, para dar preferência para a coisa certa? E o mestre disse para ele: é fácil. Vai lá, pega um vaso grande de boca bem aberta e traz para mim. Ele foi lá, pegou um vaso grande de boca aberta, colocou diante do seu mestre. E aí ele fala para ele: agora você vai lá pegar pedras grandes e encher esse vaso com pedras grandes. Ele foi lá, pegou pedras grandes, encheu o vaso de pedras grandes. E o mestre, né, perguntou para o discípulo: e aí, tá cheio? Tá cheio. Cheio mesmo? Sim, tá lotado. E aí ele fala para ele assim: então agora você vai lá, pega uma vasilha com areia e enche esse vaso com areia. O discípulo olhou para o mestre sem entender. O vaso já estava cheio de pedras grandes, mas obedeceu. Foi lá, pegou uma vasilha de areia, derramou naquele vaso e toda a areia se acomodou entre as pedras grandes. E o mentor, né, o mestre perguntou: e aí, encheu? Encheu. Então agora eu quero que você pegue um jarro com água e despeje nesse vaso. O discípulo olhou para ele, falou assim: água? Sim. Foi lá, pegou a água, despejou todo o conteúdo do jarro, da água dentro do jarro. Então aquele vaso que no início parecia estar cheio porque as pedras grandes se acomodaram, ele ainda aguentou mais um vaso de areia e ele ainda aguentou um jarro de água. E aí ele fala uma coisa interessante. Eu falei: entendi, agora eu entendi. O vaso precisa ser preenchido de forma que tudo se encaixe e se ajeite no seu lugar. É isso que o senhor quer me explicar? Prioridade é eu saber organizar e armazenar as coisas dentro daquele espaço de tempo que eu tenho, mestre? Não, você entendeu tudo errado. Prioridade é você cuidar primeiro das coisas grandes. Se você colocar no lugar, acomodar as coisas grandes, as outras menores vão se encaixar e vão se acomodar. Gente, quando eu li essa história, eu me lembrei aqui, de Mateus capítulo 6. Quando ele fala assim, para não se preocupar com o que comer, com o que vestir, né, com o que beber, para buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas seriam acrescentadas. Alô? Sabe o que eu entendo? Às vezes a pessoa passa o dia todo correndo para lá e para cá. Agenda, é estudo, trabalho, é tanta coisa, é tanta demanda. E ela deixa Deus por último. Deus fica com 1h30 no domingo. E olha lá. Deus fica com aquela oraçãozinha no final da noite de 10 minutos, cochilando. Deus fica com aquele em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Deus fica com a Bíblia aberta no Salmo 91, falando: Senhor, é tudo isso aqui, eu confio no Senhor. Deus fica com aquela oração de manhã, falando: Senhor, guarda a minha entrada, a minha saída. Amém. Ele fica com poucos minutos do nosso dia. Ele não é prioridade. Se você não tem tido tempo com Deus, significa que Ele não é o mais importante para você. Que Ele não é a sua escolha predileta. Que Ele não é a sua preferência. Você sabe o que eu achei interessante nessa história, quando você mandou para mim hoje de manhã alguma reflexão? Eu fiquei pensando aonde o mestre queria chegar. Porque esse processo de colocar as pedras primeiro, a areia depois, e depois despejar a água, é um processo de filtragem, né? Eu gosto muito de assistir programas de sobrevivência. Ah, já fiquei sabendo o meu hobby.
O meu hobby é assistir programa de sobrevivência. Diz que se perder numa floresta não passa perto nenhum, porque tem cara de boa. Tem cara? Você acredita nisso? Eu gosto de ver os outros passando aperto. Cara de patricinha e diz que consegue programa de sobreviver numa sobrevivência. floresta. Mas onde que eu quero chegar nisso? Eu fiquei pensando aonde que o mestre queria chegar com isso. O processo de filtragem. As pedras primeiro, né? A areia depois e depois a água. Você vê que as coisas foram se acomodando entre as pedras. Exatamente. E a única maneira de você não se contaminar é você colocando as prioridades no lugar. Né? Porque eu vendo esses programas que eu gosto de ver, como que é interessante, né? O risco que tem você tomar uma água contaminada. Ela pode acabar com a sua vida, ela pode te adoecer, te hospitalizar, né? E a importância de você filtrar uma água. Então, quando eu vi você contando essa história, eu fiquei pensando, onde que o mestre quer chegar? Filtrar água? Será que é isso? Na verdade, quando você coloca cada coisa no seu devido lugar, o que você vai ter? Uma água purificada ali como consequência. Quando você coloca cada coisa no seu lugar, o que você vai ter? Né? Você vai ter uma consequência de algo bom, né? Algo bom vai sair disso. Poderia ser só isso, só pedra, é só areia, é só água. Mas quando você joga a água ali na areia, ela passa pela a areia, ela passa pelas pedras e acontece ali o filtro. Sai uma água purificada. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando o processo é correto, ali nós limpamos, corremos, né? Temos uma vida limpa diante do Senhor. Quando Deus é o primeiro lugar, essas coisas do mundo, isso tudo que nós ouvimos aqui no início, né? Ela não nos contamina. Não nos preenche. Deus está ali, o Espírito Santo está ali, a família como base, como princípio, né? Como alicerce, tá ali tudo na sua ordem correta. Agora, se você inverte a ordem, tudo dá errado. Você observa para você ver que às vezes as pessoas falam assim, um pai, uma mãe, ou a esposa reclama com o marido, você não está tendo tempo para nós não temos tempo de conversar, nós não saímos, é só trabalho, você não tem tempo para a família, para os meninos. O que ele responde? Eu estou trabalhando. Eu estou lutando pelo nosso futuro, para ter alguma coisa para os nossos filhos. Só que essa luta está tomando todo o tempo, muitas vezes, e não há diálogo, não há conexão. E quando se encontra a preferência, ou seja, a prioridade, é o celular, é a rede social. Se encontra muitas vezes a família, cada um no celular, cada um tem uma preferência, cada um tem uma escolha, uma prioridade. E quando fala para orar, vamos orar? Não tenho tempo. Surgiu um compromisso na última hora. Eu não posso participar. Vai demorar muito? Vai falar demais? Nossa, porque fulano quando começa a orar, não para mais. Eu acho engraçado, quando a gente vai reunir no domingo, na hora do almoço, aí tem sempre alguém que vai orar, né? Aí dependendo de quem vai orar, geralmente até eu, né? Dependendo de quem vai orar, já fica um olhando pro outro pensando assim, meu Deus, agora vai começar, né? Aquela reza. É a minha filha Ana Clara, quando vai orar. Ela lembra das professoras da escola, ela lembra dos colegas da escola, da avó, do vô, dos tios, dos pais, todo mundo. Às vezes a gente tá assim, amém, Ana, amém, Ana. Mas eu acho interessante é que a oração para ela significa citar o nome de todos, né? E às vezes a gente perde esse hábito de orar pelos parentes, orar pelos familiares, e tudo isso se torna até mesmo um peso. Nossa, vai orar agora na hora da comida? Vai esfriar? Ainda tem aquele rótulo, isso é religiosidade. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Bons tempos da religiosidade. Bons tempos em que a gente chegava no culto para a igreja, ia lá para frente, se ajoelhava e orava antes de conversar com todo mundo. Bons tempos em que tínhamos vigílias,
tínhamos dias inteiros de adoração, tinha estudo bíblico de qualidade, bons tempos aqueles. Mas o que aconteceu? Foram surgindo outras preferências, outras prioridades. E o que aconteceu? Foram tirando, foram podando, foram arrancando e de repente tá aí, ó, esse mundo do jeito que tá. Essa sujeirada saindo para fora e todo mundo achando normal. Todo mundo achando natural. Isso, quando as bênçãos não se tornam desculpas para o próprio Criador. Como nós falamos ontem lá, né? Quando eu preguei ontem na igreja, aquilo me chamou muita atenção. O rei faz um banquete, né? Para os convidados, que se foi convidado eram íntimos, eram amigos, eram pessoas né, da intimidade. Chamar para a mesa, você não chama qualquer um para a mesa, você chama quem tem intimidade. E as respostas foram respostas que podemos dizer respostas de oração, né? Ô rei, não posso ir não, você me desculpa, eu comprei uma propriedade, acabei de comprar uma casa. Quantos oram por isso? Quantos clamam a Deus para comprar sua casa própria? E quando compra a casa própria, ela se torna longe de ir para a igreja, né? Ah, agora não dá para mim todo domingo não, pastor, eu só posso de 15 em 15 dias, né? Ou não, agora eu tenho que trabalhar dobrado para pagar a prestação da casa, né? Ia para a igreja a pé, aí compra um carro e não vai mais para a igreja porque agora foi passear, perdeu a hora do culto. E acaba que as bênçãos se tornam desculpas para o próprio rei. Né? Aí vem a segunda desculpa. Ah, eu comprei junta de boi, eu não tenho como ir agora, né? Eu preciso dar atenção para isso. Ou seja, aumentou minha demanda de trabalho, estou trabalhando muito, demais e agora investi demais, estou vendendo muito, agora estou sem tempo, estou atarefado. Ou seja, aumentou a finança, melhorou, mas agora não tem tempo para o Senhor, né? Então são desculpas até mesmo plausíveis, justas. Não. E o que fala, casei, né? Me desculpa, mas eu casei e não posso ir. Passa anos orando pela vida sentimental. Exatamente. Buscando do Senhor um companheiro, uma companheira, buscando do Senhor alguém para caminhar junto. Aí Deus atende a oração, namora, ou fica noivo, ou casa, e o coração muda. E aí já não tem mais ânimo para trabalhar para a obra, para ir para o Senhor, para a casa do Senhor. O que significa isso? As prioridades mudam. Deus não é a minha prioridade. Deus não é a minha preferência. Eu tenho outro. Quando você fala que não tem tempo para Deus, você está dizendo para ele o seguinte: o Senhor não é a minha prioridade. Só que a verdade é que nós somos covardes. Nós não temos coragem de falar que não temos tempo para Deus. A gente não tem tempo para a igreja. Usamos muletas. Não, a igreja, Deus está no meu coração. Eu oro. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Não, pastor, eu tô orando em casa. Tô fazendo culto em casa. Mal hora para acordar. Mal hora para dormir. Mas quando se fala em prioridades, em colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar, as pessoas pensam assim: pastora quer que eu fique por conta da igreja? O pastor quer que eu vou para a igreja em todos os cultos, quer que eu participe de tudo. Tenho que trabalhar, exatamente. Mas dentro do coração dele mesmo, se você for olhar, Deus não está no primeiro lugar. E a questão não é estar dentro de uma igreja, estar trabalhando na obra. Não, a questão é que às vezes a gente olha e pensa assim: ah, mas só é prioridade se eu estiver trabalhando para a igreja, se eu estiver fazendo as coisas para Deus, né? Mas será mesmo que Deus ele é uma prioridade na sua vida, até mesmo dentro do seu lar? Agora, na maioria das vezes, sabe quando que Deus é prioridade, Polly? Quando vem o desemprego, quando vem uma doença incurável, quando vem a traição. O tempo aparece. Quando vem a traição, observa para você ver. Quando vem a crise, quando vem um cheque alto para cobrir, quando vem uma situação difícil, no instantinho você encontra tempo para Deus. Jejua, ora, não perde culto. Tem gente que quando tá na pior se comporta tão direitinho, lê Bíblia, faz devocional. Infelizmente, eu vou te ser sincero, querido, tem gente que só permanece próximo de Deus quando está no meio da ruína, quando está no meio da dificuldade. Teria que ser o contrário.
olha, eu vou cultuar, eu vou servir, eu vou ter meu tempo a sós com Deus, eu vou adorar o Senhor, porque Ele tem me abençoado. Mas não, na crise é que as pessoas se aproximam, está tudo errado. Estamos priorizando as coisas erradas. Estamos colocando como pedras grandes para encher o vaso as redes sociais, o trabalho, o amigo, o lazer, o relacionamento. Exatamente. E estamos deixando Deus para momentos de crise e dificuldade. Você já deve ter conhecido alguém, se você não é um, que durante um momento difícil fez um concerto com Deus, ficou firme, orou, voltou para a igreja na hora do aperto. Tipo, deixa eu comportar direitinho para Deus não pesar a mão. Deixa eu comportar bonitinho para Deus ouvir minha oração. Quando passou a tempestade, que respirou aliviado, sumiu. Agora eu quero te falar uma coisa. Talvez você tenha lutado muito, batalhado muito, e chega no final do dia e você percebe que está tudo fora do lugar. Você se dá, se desgasta, batalha, você trabalha o ano todo, você aguenta desaforo no local de trabalho, mas você está sempre ali endividado, com a vida toda errada, está tudo torto, todo mundo vai para frente e você não. Por que as coisas não dão certo para mim? Será que Deus está sendo a sua preferência? Será que a sua preferência não está sendo o lazer, os amigos, o trabalho, a faculdade? E Deus tem ficado com a sobra? Eu vou te mostrar dentro da Bíblia o que é fazer de Deus a sua prioridade. Vou te mostrar dentro da palavra o que acontece quando Deus é a sua preferência. Eu escolho Deus, eu quero Deus, eu busco o Senhor, não pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa na minha vida. Preparado? Vamos lá. Mateus 6, está na hora. Mateus 6, 25. Portanto eu digo, olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os incrédulos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, Ele sabe que você precisa delas. Aí ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar, prioridade, preferência. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Olha o que ele está falando aqui. Dá prioridade para Deus. Coloca Deus como sua preferência. Coloca Deus em primeiro lugar. Deixa Ele ser a pedra grande que vai se acomodar no seu interior. E todo o resto vai ser absorvido e vai se encaixar. Deixa Deus ser o primeiro na tua vida. Faz o seu tempo a sós com Deus. Não sai correndo de manhã achando que está atrasado, que vai ganhar tempo, porque você está perdendo tempo. Porque quando Ele se torna o primeiro na tua vida,
quando ele se torna prioridade, preferência, mais que rede social, WhatsApp, mais do que tudo, sabe o que acontece? Ele vai te dar a revelação acerca de como agir com o teu negócio. Talvez você tenha um negócio, está desorientado, está contando os dias, como diz o meu pai, está fazendo almoço para garantir a janta, já não sabe mais o que fazer e fala, não tenho tempo para orar, não tenho cabeça para orar. Se você colocasse Deus como prioridade, preferência, o primeiro lugar, ele te dava inspiração, ele te dava revelação, ele te mostrava direitinho o que fazer, como fazer, quando fazer e como agir. O que eu acho interessante é que ele fala assim, o Pai sabe exatamente o que você precisa. Será realmente que o que nós estamos em busca, né, é o que nós precisamos? Porque o Pai sabe o que nós precisamos, né? Então, se voltássemos o nosso coração para Ele, Ele supriria todas as nossas necessidades. Tem uma música da Heloísa Rosa que chama, né, busco na vida tantas coisas e nem sei por que razão. Me fortaleço as minhas vontades para que tudo aconteça do meu jeito, para descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. Olha só. Então, às vezes, nós estamos correndo atrás do vento e perdendo tempo de ter comunhão com o Pai, que Ele sabe aquilo que nós precisamos. Aliás, falando de correr atrás do vento, eu li alguns dias atrás a matéria, eu sei que o nome é Charles, mas eu não sei, eu esqueci o sobrenome. Um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. A fortuna dele estava avaliada em mais ou menos 25 bilhões de dólares. Aos 85 anos, ele pegou a sua esposa e sabe o que ele fez? Distribuiu toda a sua riqueza para centros comunitários, para ajuda, né, em obra social, e alugou um apartamento para os dois e ficou com o extremamente necessário para viver. E aí, o jornalista, né, a pessoa que estava entrevistando, perguntou a ele, por que aquilo? Qual o motivo? Ele falou, eu e minha esposa descobrimos que não precisávamos de muito para ser feliz. Agora, pensa bem, agora, aos 85 anos que a ficha dele caiu, e ele descobre que não precisava de tudo aquilo, pega a sua amada, aluga um apartamento, vive com uma renda, né, razoável, distribuiu todos os seus bens. Por quê? Porque ele descobriu que ele não precisava de tudo aquilo. Agora, a Bíblia está falando aqui que o Pai sabe do que eu e você precisamos. Será mesmo que essa loucura, essa pressão que muitas vezes eu e você enfrentamos, não é porque estamos buscando além daquilo que precisamos? Ou estamos perdidos, confusos, porque nem nós mesmos sabemos o que buscamos? Amado, não deixe esse mundo te distrair. Não deixa a vida te distrair. Não deixa as redes sociais roubar o seu tempo com Deus. Eu já falei na live e volto a repetir, tem coisas. Pastor, você já falou, que bom. Sinal que você está gravando. Eu gosto de falar para você gravar, né? E eu quero terminar lembrando isso para os nossos amigos que nos acompanham, que nós já fizemos essa conta aqui. Deus te dá 672 horas por mês. Para você comer, beber, trabalhar, dormir, amar, o que você quiser. 168 horas por semana. E você, muitas vezes, eu e você, não conseguimos dar a Ele 30 minutos no quarto, no tempo a sós com Deus. Ficamos inquietos, olhando o celular, prestando atenção no som lá de fora, o telefone que vai tocar. Será que é tão difícil assim permanecer na tua presença? Lembre-se, o tempo que você passa com Deus é semente que vai te trazer uma recompensa. Tempo com Deus é investimento. E aí, nós terminamos hoje, vamos orar com a pergunta: qual tem sido a sua prioridade? Ah, pastor, eu não sei. Então descobre, vou te ajudar. Observa o que mais tem tomado o seu tempo. Observa onde você mais tem investido
sua capacidade, sua habilidade, o seu tempo, o seu prazer. Observa o que você faz do seu dia. Dá uma avaliada do dia hoje. Observa o que mais tomou o seu tempo. É a sua prioridade, é a sua preferência. Inclusive, tem uma música da Midian que eu gosto muito, que chama Prioridade. Acabar essa live, coloca lá para você ouvir. Um pedacinho dela que fala assim: filho, enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se fechares uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida. Eu sou o Deus da sua história e ninguém vai sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Enquanto Deus for sua prioridade, Ele quer até um lugar onde não tem parede, pra todo mundo ver que é Ele que fez. Eu acho essa música fantástica. Deus precisa ser a nossa prioridade. E sabe por quê Davi venceu Golias? Sabe por quê Davi chamou a atenção do Senhor? Porque Deus era a preferência dele. Deus era a prioridade dele. É por isso que quando Saul perdeu o seu lugar por causa do descontrole, o Senhor falou com Samuel: tá reclamando, tá chorando por causa de Saul, por quê? Já encontrei um homem segundo o meu coração, que olha para onde eu olho, que sente o que eu sinto, que quer o que eu quero, que sonha comigo. Amado, sonha com Deus. Deixa Ele ser tua preferência, deixa Ele ser tua prioridade. Não permita que nada tome mais o seu tempo do que a comunhão com Ele. E você vai ver que ao chegar no final do dia, você recebeu inspiração, graça, revelação, direção e o melhor, a aprovação do Pai. Amém. Essa é a recompensa. Amém? Vamos orar? Segunda-feira é dia da Poliane comigo, é muito bom, gente. Gente, quando ela dá esses trechinhos de música, né? Ai, que delícia, que coisa boa, né? Amém. 1 minuto aí para você colocar aí as coisas no lugar, né? Dá uma paradinha aí pra gente orar. Cadê minha música? Cadê minha música? Eu pedi apoio para achar uma outra música para nossa segunda-feira. Né? Podia até colocar essa daí, mas acho que eles cortam. Mas no finalzinho, né? Eu acho. Deixa eu ver, cadê? Peraí, deixa eu ver essa música. É tudo que você precisa fazer. Essa música é tudo que foi falado aqui hoje. Tudo. Peraí, prioridade? Prioridade. Quem canta? Midian Lima. Midian Lima. Eita, vamos ouvir um pedacinho para orar? Bora, cadê? Tá aqui. Prioridade é preferência, o que você valoriza, o que tem mais importância para você. Tem que ser Deus. Amém? Ah lá, tem que vir mais glória. Vocês duas juntas é bom demais aí, tá vendo? Obrigada, gente. Continua. Sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Ai, olha isso. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar. Olha isso. E mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu. Olha isso, gente. Fechar uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida. Sou o Deus da sua história. Quem irá sentar à mesa? De glória eu não sou. Eita, Pai amado e querido, como é maravilhoso. Pai, que o Senhor seja a nossa prioridade.
Que o Senhor seja a nossa preferência, o nosso bem maior. Que tenhamos mais prazer em estar ouvindo a tua voz, meditar na tua palavra, ter o nosso tempo contigo, do que ouvir as vozes gritantes do mundo ao nosso redor. Que possamos ter o desejo intenso de colocar o Senhor como primeiro na nossa vida. O primeiro. Porque se o Senhor for a base, se o Senhor for o fundamento, todo o resto vai ter que se curvar diante do Senhor. Vai ter que se moldar à tua volta. Pai, ajuda-nos, ensina-nos. Desperta em nós essa fome intensa de estar contigo. Ajuda-nos, Pai. Revela-te a nós. Há tantas pessoas sofrendo, Pai, porque não colocaram o Senhor como prioridade. O trabalho tem sido prioridade, o relacionamento, os amigos, tantas coisas ocupando a mente, o coração, e o Senhor ficando com a sobra, sendo que o Senhor tem tanto para nos revelar e recompensar. Abre os nossos olhos, leva-nos, Pai, à tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Você que está aí no Instagram, a nossa live é de segunda. Não, amanhã não tem, agora está sendo segunda, quarta e sexta. Por causa dos problemas de saúde que eu estou com ele. Você do Facebook, gente, compartilha. Tem alguém quebrando cabeça na vida, rodando igual o povo de Israel, sem rumo e descobrindo que não sai do lugar. Isso aconteceu com Israel. 40 anos andando e descobriu que estava andando em círculo em volta do mesmo monte, porque ficava reclamando e lamentando. Deus precisa ser nossa prioridade, o primeiro, o preferido. Amém? E lembrando, tá ali a nossa equipe no Facebook, posso te ajudar? A nossa equipe, você querendo uma orientação, uma oração. Temos lá o nosso YouTube, Pastora Janete, com THI no final. Esse THI mata, oh, Jesus. Tá? Temos os nossos livros, Pérolas para a Sua Vida, Reflexão Diária, e o nosso WhatsApp para você receber os nossos links, nossas reflexões, 339-9104-9478. É só mandar nome, sobrenome e cidade e passa a receber nossas reflexões. Deus abençoe. Amém. E até quarta-feira. Amém? Deus abençoe. Compartilha, segue a gente aí, amém? Fica na paz.